pessoal, tudo bem com vocês? Este é o primeiro vídeo do curso da disciplina de Fundamentos da Computação, do curso Superior de Tecnologia e Sistemas para a Internet do IFPB. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a história dos computadores. Aliás, deixem-me programar aqui um tempo máximo para que esse vídeo não extrapole e não fique muito longo. Como eu ia dizendo, esse vídeo vai falar um pouquinho sobre a história dos computadores. E para isso eu vou lançar mão de uma série de slides, mas não vamos ficar por aí. Tem um vídeo na sala de aula chamado The Machine That Changed the World, a máquina que mudou o mundo, um documentário da BBC que foi feito em 1994 e que conta justamente a história do início da computação, como foi que a computação surgiu, o que foi que levou o homem a projetar e criar essas máquinas que não são projetadas para nenhum fim específico. É você que diz qual é o fim que quer para elas. Ao contrário de um liquidificador que nasce para liquidificar, ao contrário de uma máquina de lavar que nasce para lavar, o computador nasceu para fazer qualquer coisa que você diga a ele para fazer. Ele pode se transformar num jogo, ele pode se transformar numa máquina de escrever, ele pode se transformar num simulador de tempestades tropicais, ele pode simular uma explosão de uma bomba atômica, ele pode servir de sala de aula, ele pode servir de ferramenta para você escrever programas, que são justamente os aplicativos finais que os usuários vão utilizar. Enfim, é uma máquina sem propósito específico. Se você não o alimentar com um programa, o computador é tão inútil quanto uma pedra. Você pode usar para escorar a porta da sua casa, tá? Ou então para botar o cálcio de alguma coisa que você queira, enfim, é inútil, completamente inútil sem o software. Mas nessa disciplina nós vamos estudar justamente o hardware. O nosso curso é basicamente de programação, sistemas para a internet. E essa é a única disciplina que vocês vão ter um pouco de noção sobre como é que a máquina em si funciona. O que é que está por trás dos programas que vocês escrevem. Como é que eles são lidos e entendidos pela máquina. Tá? A máquina não entende Java, ela não entende C, ela não entende Python. Ela entende apenas código binário de máquina. Ou seja, sinais de voltagem 5 volts, ou no caso atual, 3,5 volts ou 0 volts, que significam o 1 lógico, 3,5 volts, e o 0 volts significa o 0 lógico. Então, o computador utiliza apenas 2 dígitos para fazer tudo o que ele faz, o dígito 0 e o dígito 1. Ele utiliza o sistema binário de numeração, que nós também iremos estudar aqui numa unidade mais à frente. Tá? Então, sem mais delongas, vamos iniciar a nossa trajetória para apresentar para vocês quais foram os personagens e como foi que eles deram ao mundo essa invenção. Toda invenção ela tem geralmente um autor, ou alguns autores por trás daquele invento. Pessoas que trabalharam, às vezes, durante toda a sua vida, fizeram daquilo o seu projeto de vida e, no final das contas, saíram com uma fórmula, com uma ideia, uma teoria, até mesmo um produto, como é o caso da lâmpada elétrica do Thomas Edison, ou o avião do Santos Dumont, ou dos irmãos Wright, como queiram. E aquele produto revolucionou, de certa maneira, as nossas vidas. A luz elétrica trouxe modernidade à civilização. A máquina a vapor proporcionou a Revolução Industrial e o enriquecimento da Inglaterra. E, posteriormente, a transformação da sua colônia, suas 13 colônias, na nação mais poderosa política e militarmente e economicamente. Por enquanto, a China vai ultrapassá-la daqui a menos de uma década. Bem, então vamos começar apresentando esses slides. Eles estão na sala de aula, vocês podem consultá-los. Lembrando que slide não é fonte de estudo, é fonte de indexação de estudo. Então, o slide está para o estudo, assim como o índice de um livro está para o conteúdo do próprio livro. Então serve para você relembrar, serve para o professor também guiar a aula. Dependendo da aula, slides são a chatice, mas eu tentei deixar os nossos slides o mais simples e mais ilustrados possíveis nessa fase da nossa disciplina. Vocês podem me contactar através desse e-mail. A sala de aula também tem essa informação. E também esse e os outros vídeos vão estar disponíveis no canal do YouTube que vocês estão vendo aí, canal Tio Fred Programação.
Então nós vamos estudar nesse vídeo a história e a evolução dos computadores. Em vídeos posteriores nós passaremos a classificar os computadores. Os computadores eles foram evoluindo ao longo, desde a sua invenção primordial, desde do primeiro computador até os mais avançados computadores da atualidade, e eles foram evoluindo ao longo do tempo. Então nós classificamos essas gerações de computadores, digamos assim, de acordo com a tecnologia e de acordo com as inovações que cada geração trouxe. Nós estamos hoje na quinta, não sei quando virá a sexta geração, talvez com o computador quântico. E vamos depois conhecer um pouquinho sobre os componentes de um computador. Por que o computador tem esse jeitão de computador? Assim como o liquidificador tem o jeitão de liquidificador dele, o computador também tem o jeitão dele, a gente chama isso de arquitetura. É fácil de reconhecer um liquidificador porque você está acostumado à arquitetura de um liquidificador. Então a base tem um copo, tem um motor lá que gira, uma paleta, uma pá, em forma de X, que tritura os alimentos. Da mesma forma, vocês conhecem a arquitetura de um carro moderno, um carro atual. Ele tem pneus, ele tem portas, dependendo do modelo, do fabricante, isso aí vai variar, Cor, porta, se tem capota, se não tem, se a capota é retrátil, se tem 2 portas, são 4 portas, tem carros de 3 rodas, alguns carros antigos, retrôs da Europa principalmente, precisam de carros pequenos, porque as cidades lá são medievais, então são ruas estreitas, os carros lá tem que ser carros pequenos, carros não muito largos, para poder transitar pelas ruas do centro da França, de Amsterdã e tudo mais. Então, a gente conhece a arquitetura de um carro. Quando a gente bate o olho no carro, a gente sabe identificar que aquilo é um carro. Então, alguém projetou a arquitetura para que um carro fosse daquele jeito. O carro não tem um formato cilíndrico. O carro também não tem um formato de uma esfera. Ele tem aquele formatão conhecido do carro, que a gente faz o desenho clássico da escola, aquele monte de retângulos, um retângulo mais baixo, um retângulo mais alto e dois círculos para representar os 2 pneus. E aí fazemos os detalhes, como faróis, lanternas, etc, etc. Ok? Bom, então a nossa dúvida na aula de hoje é: o que é o computador? Quem é o inventor? Por que foi inventado? Por que inventar o computador? Qual a necessidade de inventar um computador? De que partes ele é formado? Como ele funciona? E também o conceito de analógico versus digital, que a gente escuta muito por aí e poucas vezes a gente sabe definir com clareza ou entender a diferença do que é uma coisa analógica, um computador analógico, e o que é um computador digital. Tá? Então, a primeira tentativa do homem de fazer um cálculo automático surgiu com a era das máquinas mecânicas. Os chineses, sempre eles, há 5.500 anos antes de Cristo, já tentaram mecanizar a tarefa de calcular, já que nós somos muito ruins para executar cálculos de forma repetitivas e cálculos que envolvem algarismos com números com muitos algarismos. É fácil somar 12 mais 27 mentalmente, mas vai somar 3.525.487 mais 827.593. Eu nem sei mais dizer de novo esses números se eu não voltar aí o vídeo e lê-los novamente. Então imaginem fazer a soma desses números. E se envolver 3 números, 4 números, então a chance de a gente cometer um erro é muito grande. E existem algumas aplicações da matemática, do cálculo, que não permitem que nós erremos. Por exemplo, tabelas astronômicas para guiar os navegantes na era mercantilista não podiam ser erradas. Senão, em vez de você parar na Índia, você ia parar em outro lugar, na América Central, por exemplo. Não que isso tenha sido um erro, foi de propósito. Colombo tentou fazer a circunnavegação para provar que a Terra era redonda. Mas existiam navegações mais precisas, navegações de cabotagem, que precisavam desses mapas, principalmente para a navegação noturna guiada pelas estrelas. Você tem que saber que tem uma ilhota daqui a 2 horas de navegação para você poder manejar o barco e contornar essa ilhota na costa da África, enquanto você levava suas mercadorias, fazia o seu mercantilismo. Então, essa era de máquinas mecânicas, elas surgiram numa época que não havia tecnologia. O homem ainda não dominava a eletricidade. Portanto, ele tinha que fazer as máquinas de cálculo utilizando engrenagens, utilizando molas, utilizando um tensor, utilizando elementos mecânicos, como um relógio mecânico daqueles antigamente que você dava corda
E aí essa corda tinha uma molinha, que essa mola era comprimida. Quando você soltava o botão da corda, a mola lentamente ia voltando a se expandir, fazendo com que o mecanismo, as engrenagens do relógio funcionassem, né? Pêndulos, etc., rodas dentadas. Então, isso era a tecnologia que existia na época, né? No caso do ábaco chinês, nem engrenagem tem, é simplesmente, não sei se vocês já viram um ábaco, mas ele é uma espécie de retângulo com uma série de tubos cilíndricos atravessando esse retângulo horizontalmente, e tem umas pedrinhas furadas, né, que se encaixam nesses cilindros, e aí essas pedrinhas indicam se você está trabalhando com unidades, dezenas ou centenas, e movendo para lá ou para cá, você vai realizando operações aritméticas de soma e subtração. Então os chineses, ou qualquer pessoa que seja prática no uso do ábaco, né, ela obtém uma velocidade muito grande. Ainda hoje, uma pessoa com ábaco é capaz de calcular somas, contas, a conta do supermercado, sei lá, você comprou lá 70 itens no seu carrinho de feira. Então, se você der uma calculadora eletrônica para a pessoa somar cada um desses itens e der um ábaco, a pessoa com ábaco bem treinada, ela vai fazer a conta e vai chegar ao resultado primeiro, tá? O problema é que o ábaco não é preciso como uma calculadora digital que a gente tem hoje em dia, que a gente compra em qualquer esquina, né? Em qualquer banca de revista, você vai lá, em qualquer livraria, você compra uma calculadorazinha para fazer as 4 operações aritméticas e outras mais. Então, nós tivemos ao longo dessa era das máquinas mecânicas o ábaco, o mecanismo de anti-cítara, que foi descoberto no começo do século passado, em 1900 e alguma coisa, e que se atribui ao próprio Aristóteles a concepção desse mecanismo. É um mecanismo extremamente sofisticado e descobriu-se em pesquisas da década do século passado, né, final do século passado, em década de 90, que esse mecanismo ele permitia a programação, você podia programá-lo. Então, algumas pessoas estão defendendo a ideia de que ele foi o primeiro computador inventado pelo homem, né, 100 anos antes de Cristo. A máquina foi extremamente sofisticada e a Xerox, que é uma empresa bastante inovadora, ela fez uma máquina para tirar fotografias do interior desse mecanismo. Sobrou somente um resto, né, bastante corroído pelo tempo, né. Foram pescadores que acharam, depois de uma tempestade, em uma ilha de Anticítera, perto da costa da Grécia. E sempre que tinha uma tempestade, os caçadores de tesouro corriam, quando o tempo ficava mais ameno, corriam com seus barcos com aqueles escafandros para revirar o fundo do mar, porque as tempestades, se elas fossem muito fortes, elas reviravam o fundo do mar, e aquilo ali revelava tesouros, revelava embarcações afundadas com tesouros, com cargas de moedas de ouro e tudo mais. E foi o que esses garimpeiros de tesouros estavam fazendo quando um deles foi fisgado por aquele mecanismo bastante intrincado, e aí ele levou, né, o restante do mecanismo, e depois ele foi estudado por várias universidades e descobriu-se que era uma máquina bem avançada para a época. Ele conseguia prever os Jogos Olímpicos, as fases da Lua. Ele tinha um mecanismo para compensar, por exemplo, a elipse que a Terra forma ao redor do Sol, que não é uma elipse perfeita, né? Claro, é uma elipse, né? Então ela tem 2 pontos de foco, e quando a Terra passa próxima do Sol, ela anda mais rápido, os dias são mais rápidos, né? Os dias são mais curtos. E quando ela está mais distante, os dias são um pouquinho mais longos, né? Porque a Terra gira mais devagar. O movimento de rotação é afetado pela proximidade com o Sol. Até isso, até também o movimento da Lua em torno da Terra, tudo isso era calculado pelo mecanismo, tudo usando engrenagem, tá? E aí já no século 17, 1642, nós tivemos aí uma calculadora feita por Blaise Pascal, um matemático francês, que sempre foi um gênio desde a infância dele. Aos 17 anos ele fez essa calculadora, para vocês terem uma ideia. E o Leibniz, Wilhelm Leibniz, o alemão, que inventou o cálculo diferencial integral, juntamente com Isaac Newton, né? Havia uma briga dos dois para saber quem foi realmente o inventor do cálculo. Leibniz inventou o cálculo de forma abstrata, simplesmente inventou o cálculo. E o Newton inventou o cálculo para ser a ferramenta matemática para poder escrever um livro clássico e transformador da nossa sociedade, que é o Princípio Matemática.
onde ele mostra que o movimento dos corpos não é uma coisa aleatória, ele está submetido a leis bastante precisas, certo? Newton afirmou, inclusive, que ele conseguiu com essas equações ler a mente de Deus, né? Segundo ele. Ele era bastante católico. No século XIX, nós tivemos, então, o aproveitamento de mecanismos durante a Revolução Industrial, né? A automatização dos teares, né? A indústria têxtil era uma indústria muito importante naquela época, e os teares eles eram manipulados por pessoas. Então você precisava de muitos operários para você fabricar tecidos, e vários operários manipulavam um tear. Então, para você ter, sei lá, fabricar muito tecido, você teria que ter 10 teares, 20, 30. Então seria ter que ter, sei lá, vamos supor fossem 4 para cada um desses teares, então multiplica aí 30 vezes 4, 120 funcionários, né? E esses funcionários eles viviam de forma precária na Revolução Industrial, né? Depois vieram as reformas sociais na Inglaterra, que reconheceram que os empregados tinham direitos também, não apenas deveres. Mas o que foi que o Jacquard fez? Ele simplesmente automatizou, criou um tear automático. Não precisava da operação humana. Então, ele começou a colocar num galpão um monte desses teares, fabricar esses teares, e não precisava de nenhum operário. Os operários ficaram revoltados, porque isso gerou um desemprego enorme na Inglaterra, e eles se revoltaram e quiseram, inclusive, invadir o galpão de Jacquard e quebrar os teares, né? Depois vieram as máquinas de diferencial e analítica do Charles Babbage, durante o período literário chamado Romantismo. As máquinas de Hollerith, em 1890, que fizeram com que o censo americano tivesse uma queda brutal no cálculo do censo. Levava quase 10 anos para processar os dados do censo, e o Hollerith diminuiu isso aí a menos da metade, né? Alguém pode dizer, mas que bobagem, calcular os dados do censo. Não, muitos dos projetos de um governo, por exemplo, são baseados nos dados do censo. Onde é que eu vou destinar mais dinheiro para construir escola, para construir hospitais? Quais são os bairros mais necessitados? Quais são as populações mais necessitadas? Quais são os bairros que empregam menos mulheres? Então, existe mudar as minhas políticas também. Então, os dados do censo, eles dão muita informação para o governo fazer o seu planejamento estratégico de um país, né? Então, as máquinas mecânicas, elas tiveram sua duração até a década de 30, quando começou a haver transformações bem sérias na Europa com a ascensão de regimes ditatoriais, né? A gente sabe onde é que isso vai terminar. Então, vocês estão vendo aí um ábaco, né? Em 46, como eu falei para vocês, né, uma pessoa ganhou uma competição para saber quem era mais rápido, alguém usando um ábaco ou alguém usando uma calculadora eletrônica. Em 46 já existiam calculadoras eletrônicas, né? O computador já havia sido inventado. Então, vamos ver quem é mais rápido, alguém usando o ábaco ou alguém usando a calculadora. A pessoa usando o ábaco ganhou da calculadora eletrônica, né? E o ábaco foi inventado na Mesopotâmia. Não sei se vocês sabem, mas a Mesopotâmia hoje é o Iraque. Então vocês vejam como às vezes a gente acredita que o mundo é estático e não é, né? A Mesopotâmia já foi centro de uma civilização riquíssima, bastante avançada, e hoje é o Iraque, né? Envolto naquele problema todo lá. Antes tinha o Saddam Hussein, depois os Estados Unidos declararam guerra a ele, e aí transformaram o Iraque hoje numa bagunça total, né? No não país. Enfim, estão lá piores do que estavam na antiguidade. Esse é aquele mecanismo que eu falei para vocês, que o mergulhador descobriu na costa da Grécia, o mecanismo de Antikythera. Quem tiver Anticítera ou Antikythera, não sei como pronunciar corretamente, quem tiver dúvidas, aliás, quem tiver curiosidade, pode dar uma olhadinha nesse documentário que está aí, nesse link aí do YouTube. Lá tem um documentário excelente mostrando como foi que o mecanismo foi descoberto, como foi que os pesquisadores estudaram. Veja que ele está num estado muito enferrujado, muito corroído, né? Passou lá milhares de anos, centenas de anos pelo menos, né? Milhares de anos. Foi descoberto em 1900 e alguma coisa, no começo do século XX. E vocês veem que ele está bastante castigado pelo tempo.
mas os pesquisadores conseguiram fotografá-lo por dentro, né? Na época não existia essa tecnologia, a Xerox desenvolveu, e hoje a gente tem, graças à Xerox, como que se chama aquele mecanismo que entra num túnel lá para bater fotos do seu corpo? A tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada foi resultado de uma pesquisa da Xerox em convênio com algumas universidades para projetar uma máquina que tirasse fotos do interior, né, dessa máquina, sem que os pesquisadores tentassem desmontá-la, porque com certeza ela iria se esfarelar, ia virar poeira. Então ela foi preservada e a máquina então fotografou dentro do metal, né, camada a camada dentro aí do metal. Aí está a calculadora pascalina do matemático Blaise Pascal, tem inclusive uma linguagem de programação chamada Pascal, que foi inventada por Nicholas Swift, e a ideia dessa linguagem era ser uma linguagem de ensino de programação, né? Eu, por exemplo, aprendi a programar, de fato, utilizando Pascal. Eu tive, na verdade, uma introdução à programação em que a gente usou Fortran, mas eu digo que eu aprendi a programar mesmo usando Pascal. Fortran ainda me deixava bastante com dúvidas sobre se eu realmente queria programação ou não na minha vida. Você tem aí a máquina de cálculo diferencial, a máquina e fazia multiplicações e divisões, a máquina do Gottfried Leibniz, né? Esse alemão aí, em 1679, ele inventou o sistema binário para corrigir o erro humano. Ele queria fazer uma máquina que eliminasse o erro humano dos cálculos, porque se você colocar uma pessoa para realizar cálculos durante muito tempo, ela vai cometer muitos erros. Peça para uma pessoa calcular um logaritmo de um número. Existe um algoritmo que você vai fazendo, né, para calcular um mínimo múltiplo comum, né? Todo mundo aqui deve conhecer o algoritmo, coloca lá os números, aí tem lá os fatores, você vai fatorando os números até que você encontra o menor múltiplo comum daqueles números. Mesma coisa do máximo divisor comum. Do mesmo jeito, raiz quadrada. Existe um algoritmo para você pegar o número e sair decompondo ele até achar a raiz quadrada do número. E a mesma coisa para logaritmo, para exponencial, para fatorial. Existe uma forma algébrica, né, que você usa para calcular, usando cálculo numérico, para você calcular os valores dessas expressões. A gente acha que isso não acontecia, porque basta digitar 32 log numa calculadora e você tem um logaritmo base 10 de 32, né? Mas isso era calculado na mão, e as pessoas anotavam na tabela logaritmo de 1, aí anotava o logaritmo com, sei lá, 6 casas de aproximação, logaritmo de 2, logaritmo de 3. Então existiam tabelas que eram livros que tinham o cálculo do logaritmo de 1 até, sei lá, 5.000, até 10.000, né? Existiam tabelas com exponencial, né? Na base ou o triplo de números, o quádruplo, o dobro de números. Então essas tabelas elas existiam para você ganhar tempo. Se você queria saber qual é o triplo de 629, você não calculava, você ia nessa tabela e pesquisava lá 629 e estava o valor do lado. Alguém já tinha feito esse cálculo para você. Então era uma tarefa bastante desgastante, né? Fazer cálculo. Era o equivalente mental de um trabalho braçal, de acordo com um documentário que vocês vão assistir aí na primeira semana, né, que é aquele documentário A Máquina que Mudou o Mundo. Está disponível aí para vocês estudarem, e a avaliação vai, obviamente, contar com o fato de vocês terem assistido esse documentário, além desses slides aqui, certo? Aí está o TA automatizado de Jacquard. O Jacquard ele criou essas placas metálicas aqui, ó, que no meio vocês estão vendo essas placas com furinhos, em que esses furos codificavam o padrão do tecido. Então esse padrão desse tecido vermelho que vocês estão vendo aí, com umas flores e folhas, né, em ramos de folhas, ele era impresso, ele era tramado graças à codificação que você colocava aqui nesses cartõezinhos metálicos perfurados, certo? O Jacquard teve essa ideia brilhante de fazer com que a máquina lesse esses cartões, e a partir da leitura desses cartões, com a máquina a vapor acoplada ao TA, o TA sozinho ficava enviando a agulha de um lado para outro, para formar o padrão, certo? E ela lia o padrão a partir dessa codificação que antigamente estava na cabeça da pessoa que manipulava o TA,
ela jogava a agulha de um lado para outro, ela pensava no padrão e ela sabia de como é que ela jogava a agulha de um lado para outro no tear, né? Depois pesquisem como é que um tear manual funciona, e vocês vão ver, a agulha fica passando de um lado para outro, e aí você vai jogando as linhas por cima e por baixo para formar a trama do tecido. E o que o Jacquard fez foi, eu quero tirar isso da cabeça de uma pessoa. Se eu conseguir automatizar isso, colocar numa máquina, era a era das máquinas, a Revolução Industrial, né? Máquina para tudo. Então, se tem máquina para tudo, tem máquina para fazer o homem se movimentar, substituindo o cavalo, né? Que é o automóvel, deve ter máquina também. Vou inventar uma máquina para tramar um tecido. Então, ele inclusive fez um conjunto de cartões perfurados que tramavam esse tecido que vocês estão vendo aí, que ele tinha no escritório dele, ó, que tinha uma pintura dele, certo? Olha só que legal. Então isso aqui que vocês estão vendo não é uma fotografia, nem é uma pintura, nem é um desenho a grafite, é um tecido que ele mantinha sempre no escritório dele para mostrar a capacidade e a engenhosidade, né, e a criatividade que você podia fazer com o TA, bastando para isso codificar o seu padrão nessas plaquetas perfuradas, certo? Essas plaquetas perfuradas no computador moderno, elas seriam copiadas por um alemão chamado Konrad Zuse, que teve essa ideia baseada no tear de Jacquard. Ele teve a ideia de usar isso aí para ser o software. Então, os primeiros softwares eles eram feitos em rolos de fotografia desprezados, né, que eram mais flexíveis, mais leves, em vez de placas metálicas. Konrad Zuse, depois a gente vai ver mais na frente. O inglês Charles Babbage, ele era obcecado também com acabar com o erro humano, assim como Gottfried Leibniz, na época dele, em 1600 e alguma coisa. E aí o Babbage, ele criou uma máquina que somava polinômios, certo? Totalmente baseada no sistema decimal. Essa máquina estava muito à frente do tempo dele em termos tecnológicos, e muitas das peças da máquina ele teve que forjar com ferro derretido, né? Com aço derretido, para poder formar as engrenagens delicadas, porque não tinha ninguém que fizesse esse serviço para ele. Então ele tinha que ser o administrador do projeto, o administrador do dinheiro que ele ganhava do governo para fabricar essa máquina. O governo tinha interesse de ter uma máquina de calcular, por razões óbvias, né? Cálculo é uma ferramenta usada para guerra, também para guerra, e o governo queria para isso aí, não apenas para guerra, mas também para imposto de renda, né? Para calcular orçamento, folha de pagamento. Então, tudo isso eram feito por computadores humanos. A palavra computador, inclusive, designava uma profissão humana. Até 1945, 46, quando você falava de computador, você estava falando de um humano. Eu tenho 10 computadores, então você tinha 10 pessoas realizando cálculos para você. Então, a Segunda Guerra Mundial mudou isso. Foi quando surgiu o primeiro computador eletrônico, e aí computador passou a designar uma máquina, certo? Mas já foi um ser humano. A palavra computador já designou uma atividade humana. Então, a pessoa era contador, a pessoa era computador. Mas o Charles Babbage, durante a implementação da máquina das diferenças, que fazia somas usando técnicas de polinômios, ele teve uma ideia melhor, de fazer uma máquina que não fizesse só somas, ou subtrações, ou multiplicações, que fizesse qualquer coisa. Você que queria uma soma, então você escrevia um programa, né? Não tinha esse nome na época, e você escrevia uma série de instruções para ensinar a máquina a somar. Depois você ensinava uma série de instruções para ensinar a máquina a calcular a raiz quadrada, para calcular o seno de algum valor. E assim a máquina ela poderia ter um propósito específico ao seu gosto. Então isso era uma ideia muito revolucionária nessa época, né? O governo da Inglaterra começou a patrocinar a ideia de Babbage, mas Babbage não era um administrador muito competente, né? Ele se perdeu nas finanças e acabou gastando o dinheiro todo e não construiu a máquina, certo? Aí você tem alguns pedaços, alguns segmentos da máquina que ele imaginou, mas que ele não chegou a concluir, o que ele chamou de máquina analítica. Então a máquina analítica, ela realizava qualquer coisa, qualquer cálculo. Na época não era qualquer coisa, né? Você não poderia fazer um robô com ela, por exemplo, né? Você não podia automatizar as lâmpadas da sua casa com aquele dispositivo que a Amazon vende, o Alexa. Não é bem assim, não era um computador ainda bastante sofisticado, integrado à robótica como os nossos computadores de hoje. Você podia fazer o que quisesse, se tratando de cálculos, né? Então,
ele que teve a ideia, por exemplo, de separar a máquina em uma unidade central de processamento, que é o cérebro da máquina, e memória. A memória é onde você colocava os dados que iriam ser manipulados por essa central, e também você colocava as instruções que essa central iria executar para realizar o cálculo que você queria. Então, quando você quisesse calcular uma raiz quadrada, você escrevia o algoritmo de raiz quadrada, né? Definia o algoritmo de raiz quadrada para a máquina, e ela executava instrução por instrução aquele algoritmo, né? O algoritmo é uma sequência bem definida de passos que chegam a executar alguma coisa num tempo finito, que chegam a algum final, né? algum fim, algum propósito num tempo finito. Então, a raiz quadrada, por exemplo, você pode definir como calcular a raiz quadrada numa sequência de passos bem claros, não ambíguos, e esses passos serem seguidos num tempo finito, e você chegar a um resultado final, dado o número 4, né? Se você seguir essa sequência de passos, no final você vai obter o número 2. A raiz quadrada de 4 é 2. E aí, se você quisesse calcular o seno, você simplesmente substituiria as instruções, agora em vez de ser as instruções para calcular a raiz quadrada, seriam as instruções para calcular o seno de 4. E aí você seguiria aquelas instruções passo a passo e você obteria lá um valor para o seno de 4, que eu não sei quanto é. Certo? E aí ele pegou a ideia do Jacquard também, e a programação dessa máquina de Babbage ela era feita com cartões perfurados. Certo? Cartões perfurados que foram usados até os anos de 87 pela Universidade Federal da Paraíba. Eu estou com o cartão perfurado aqui, depois eu mostro ele com mais detalhes. Eu não cheguei a programar com essas belezinhas aqui, ainda bem. Tá? Porque isso aqui, pessoal, era uma linha de programa. Tá? Então o programa, se você escrevesse ele em 2.000 linhas, ele era um programinha pesado. Você sentia o peso, o volume de um programa. E não era algo imaterial como é hoje, né? Que ficam lá alocados nos flip-flops do computador, na memória do computador. Né? Antes de ir para o computador, você pegava, sentia, você cheirava o seu programa, tá certo? A máquina de Babbage nunca foi terminada e ele morreu amargurado por conta disso. Tá? Faltou tecnologia, era uma visão muito à frente da época dele, e dinheiro. Mas como ele foi o cara que teve a ideia de separar a máquina em CPU e memória, ele é considerado o pai do computador atualmente. A menos que os estudos indiquem que o mecanismo de Antikythera ou Antikythera de Arquimedes, na verdade, é o primeiro computador, né? Aí vamos ter que aguardar um pouco mais, a história não muda tão rápido assim, né? Às vezes a gente tem que esperar para que as coisas aconteçam historicamente falando. E aí tem uma figura muito importante dessa época de Babbage, que foi a Ada Byron. Ada Byron, a condessa de Lovelace, ela era filha do Lord Byron, aquele autor romântico, né, do principal expoente do movimento romantismo da literatura. E ela tinha uma mãe que depois se separou do Lord Byron, que não queria que a filha seguisse a vida boêmia do pai. Então ela queria, naquela época, que a filha estudasse matemática, física, coisas que as mulheres não faziam na época dela. As mulheres eram criadas para costurar, bordar, tocar piano, né? Quem está assistindo aí a série Bridgerton, da Netflix, vai ver uma ideia de como eram as coisas naquela época. Então, se bem que eu não sei se se passa naquela época o seriado, mas enfim, dá para ter uma ideia boa de qual era o papel da mulher na sociedade. Era procriar e tomar conta da casa, bordar. Se ela tivesse um nível social mais alto, ela teria empregados para fazer os trabalhos mais pesados, né? Mas enfim, matemática e física não eram a praia das mulheres naquela época, né? A sociedade não considerava, pelo menos. E, inclusive, ela foi considerada a primeira programadora do mundo, porque ela descreveu como é que se fazia para fazer a máquina de Babbage funcionar. Enquanto Babbage estava preocupado com o hardware, com a parte física da máquina, ela ficou extremamente empolgada com as ideias de Babbage, né? As famílias eram conhecidas, e ela tornou aquilo ali uma espécie de vício e começou a descrever. Ela, inclusive, escreveu o primeiro programa do mundo, não me lembro agora se era para calcular números primos, em que ela descreve passo a passo o que é que você deveria dizer para a máquina de Babbage para que ele calculasse esses números primos. E ela começou a fazer vários programas para calcular várias coisas.
Inclusive, é a ideia original dela, o conceito de subrotina, que é essencial para qualquer linguagem de programação atualmente. Tá? E o curioso é que ela assinava os escritos dela com um pseudônimo masculino, se não me engano. Tá? Ou assinava como Charles Babbage, dizia que o autor era Charles Babbage, mas ela usou um truque para passar a informação de que ela deu a contribuição original dela, que eram as algumas notas de rodapé. Então, na nota de rodapé, ela descreveu o que era uma subrotina, o que era um subprograma, tá? Que é um programa que você reaproveita várias vezes dentro de um programa. Então, se você, por exemplo, está fazendo um programa maior para fazer uma folha de pagamento e você precisa, por alguma razão, calcular a raiz quadrada, né? Então, o algoritmo de raiz quadrada não precisa estar repetido N vezes, nas N vezes que você usar dentro do programa de folha de pagamento. Você escreve ele uma única vez e fica chamando toda vez que você precisar calcular a raiz quadrada de um número. Né? Então, isso é o que se chama de subprograma. E aí, cada linguagem de programação hoje em dia tem o seu conceito de subprograma, que é importantíssimo para modularizar um programa. Modularizar em que sentido? Você começar a criar um programa por blocos mais simples e criando os blocos maiores, como se fosse um brinquedo, um jogo de Lego. Tá? Em que você junta peças menores e forma uma parede, essa parede junta com outra parede e forma um bloco maior, e daqui a pouco você tem uma espaçonave de Star Wars completamente montada sob a forma de Lego. Né? Certo? Então, a Ada ela foi homenageada também. Existe uma linguagem de programação chamada Ada, que é uma linguagem extremamente modular, com conceitos bem avançados para a época, e foi usada, inclusive, pelo Departamento de Defesa americano como sendo a linguagem de programação que qualquer pessoa que fosse contratada pela Agência de Defesa dos Estados Unidos, né, ela deveria escrever o código em Ada, era obrigado a escrever o código-fonte em Ada, senão não participava da concorrência. Tá? Durante muito tempo era a linguagem oficial da Agência de Defesa americana. Aí vocês têm algumas fotos da máquina analítica. Se forem um dia a Londres, procurem algum museu. Nunca fui, nunca vi esses pedaços de máquina. Eu gostaria muito de ver. Mas dizem que se a máquina estivesse pronta, a máquina analítica, ela seria do tamanho de uma locomotiva. Né? Ela teria mais ou menos o volume e a massa de uma locomotiva. Né? Vocês estão vendo aí apenas algumas seções que o Babbage conseguiu concluir. Esse é o Hollerith, em 1860. Vejam que ele já usou o conceito de cartões perfurados, que são muito parecidos com os cartões perfurados, né? Existe inclusive um chanfro aqui, para indicar qual é a posição correta que você deveria colocar na leitura de cartões. A leitura de cartões era uma máquina que transformava isso aqui em código dentro da memória do computador. Né? Transportava o programa físico em cartões para sinais elétricos dentro do computador. Certo? O Herman Hollerith, ele prestava serviços para o governo americano e a máquina dele fazia folha de pagamento, automatizava a folha de pagamento, processava o serviço do censo dos Estados Unidos e posteriormente fundou uma empresa que virou a IBM, né, a poderosa IBM, que ainda está aí dominando o mercado até hoje. A IBM hoje em dia tem soluções de cloud computing e soluções na área de machine learning, né, aprendizagem de máquina. Tá? E então nós vamos ver a segunda parte, que são os computadores eletrônicos programáveis propriamente ditos. Eles surgiram durante a Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi o vetor catalisador, né, que acelerou o processo de descoberta dessas máquinas, que invariavelmente seriam inventadas, mas a Segunda Guerra acelerou bastante. As guerras, se tem alguma coisa boa em guerra, elas fomentam muito a pesquisa, infelizmente com o intuito negativo. Né? A Segunda Guerra, por exemplo, inventou o computador e fez o homem dominar o átomo. Infelizmente, para jogar 2 bombas atômicas no Japão, mas também produziu a energia nuclear, que é uma energia limpa, desde que bem controlada, né? Que diga a Chernobyl na Ucrânia. Mas existe um documentário que é bem polêmico, que diz que a indústria da energia solar já matou mais gente no mundo
do que todos os desastres de usinas nucleares no mundo, né? Foram poucos os desastres de usinas nucleares. Você tem 3, né, que eu me recordo aqui, mais graves, que é o de Chernobyl. Antes dele teve o Three Mile Island, nos Estados Unidos. E depois o daquela usina de Fukushima, no Japão, certo? Tiveram outros acidentes nucleares, o Brasil também teve o seu próprio acidente nuclear, mas esse não foi numa usina de produção de energia elétrica. Foi uma máquina de raio-x que teve o seu núcleo aberto e expôs lá uma cápsula de césio-137, certo? E aí esse césio contaminou lá alguns bairros e matou algumas pessoas na cidade de Goiânia, em Goiás. Procurem aí na internet, vocês vão saber dessa história. Brasil, césio-137. Até hoje tem gente que sofre dos problemas do césio-137. Tá? Então a gente fica por aqui nesse vídeo, e no próximo vídeo nós vamos ver a invenção do computador eletrônico propriamente dito. Até lá, pessoal. Tchau.